Sé de Viseu. Viseu foi conquistada aos muçulmanos em 1058, no mesmo ano que Coimbra. Uns anos depois, nos inícios do século XII, os condes de Portugal, pais de Dom Afonso Henriques, mandaram edificar aqui, no local onde hoje é a Sé, o seu paço. Ao longo de 10 séculos, este complexo sofreu sucessivas intervenções e o Tesouro da Sé de Viseu testemunha a sua longa história. De todos quantos intervieram na Catedral de Viseu, o bispo Dom Miguel da Silva foi dos mais notáveis. Entre muitas outras coisas, Dom Miguel da Silva foi o maior encomendador de pintura ao célebre Grão Vasco. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Fátima Eusébio, a Sé de Viseu é antiquíssima e ao longo dos séculos, naturalmente, sofreu muitas alterações. Mas este claustro, onde nos encontramos, tem uma assinatura da maior importância, Dom Miguel da Silva. É verdade, Paula. Dom Miguel da Silva foi nomeado bispo em 1526, é bispo de Viseu, e é uma figura brilhante. Todos somos importantes ao longo da história, mas há figuras que são mais marcantes e que têm uma atuação que realmente deixam marca. E Dom Miguel da Silva é precisamente exemplo disso. Estamos a falar de um homem que é natural de Évora, que nasceu em 1480 e que, desde cedo, revelou uma inteligência extraordinária, com capacidades excepcionais. Por isso, o rei Dom Manuel vai enviar o Dom Miguel da Silva para estudar em Paris. Ele aprendeu o latim
o grego. Aliás, o conhecimento de línguas de Dom Miguel da Silva era extraordinário. Para além do latim, do grego, sabia o francês e depois o italiano, portanto, isso é diferenciador desde logo. Depois vai estudar para Siena e depois fica por Itália. E em 1514 ele vai ser escolhido por Dom Manuel para ser o seu embaixador. Há que lembrar que na época Dom Manuel era o rei talvez mais importante da Europa. Nós estávamos no período de ouro dos nossos descobrimentos e tínhamos uma importância extraordinária e central junto do papado, não é? Portanto, o Papa, a Cúria Romana, o facto de escolher Dom Miguel da Silva para ser o seu embaixador é reflexo precisamente de que Dom Miguel da Silva era um homem de cultura, era um homem com conhecimento de línguas. Depois, em Roma, Dom Miguel da Silva vai viver no meio dos grandes humanistas. É importante salientarmos isso. Ele vai lidar com homens das artes, com homens da literatura, da poesia, e vai ser neste ambiente, junto da Cúria Papal. Ele é grande amigo dos papas que sucederam neste período e por isso vai ser Quantos neste anos ambiente... viveu Dom Miguel da Silva em Roma? Dom Miguel da Silva esteve, pelo menos como embaixador, desde 1514 até vir para Viseu em 1525, a altura que o Dom João III o manda regressar a Portugal. E nessa altura, então, o Papa vai diligenciar junto de Dom João III que a vinda de Dom Miguel da Silva lhe permita ter cargos, dignidades que lhe permitam ter os recursos financeiros para ele viver como vivia em Itália, não é? Porque Dom Miguel da Silva vivia num palácio virado para o rio Tibre. Vivia como um príncipe do Renascimento, um príncipe romano. Aliás, os humanistas eram homens que procuravam domínio de saber em todas as áreas e eram grandes mecenas. Não é por acaso que uma das obras de referência do Renascimento, do Baltasar Castiglione, é dedicada ao bispo de Viseu. Ela é uma obra escrita em 1528, publicada em 1528, portanto já ele bispo de Viseu, e por isso na dedicatória é referido precisamente porque ele era o reflexo, ele era a imagem do tal perfeito cortesão da época. Dom Miguel da Silva é nomeado bispo de Viseu, portanto, quando vem para Portugal, envia um documento ao cabido da sede de Viseu a dizer que, tendo sido nomeado bispo de Viseu, gostava que eles lhe indicassem aquilo que era mais necessário na diocese e na sede de Viseu. Isso é interessante, esta preocupação imediata do que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer em Viseu, não é? Demonstra logo uma visão, uma vontade de intervir. Posteriormente, ele envia uma indicação de quem é que ia ser o seu procurador enquanto ele não estivesse a residir aqui e utiliza a expressão agora chega de palavras e mãos à obra. E em 1528 tem início precisamente este espaço onde nos encontramos. Este foi um dos espaços que fez parte desse programa de intervenção, desse programa de obras de Dom Miguel da Silva para a sede de Viseu. E traz, em contraste com aquilo que nós vamos encontrar no interior da igreja, que era uma igreja que tinha acabado de sofrer uma avultada intervenção, terminada em 1513, portanto, 1526 estamos ali... 13 anos depois, 13 anos não fazia sentido fazer obras sobre obras recentes. Claro, e Dom Miguel da Silva, tendo consciência de que tinham sido feitas essas obras recentes, a fachada da Sé era uma fachada do decorativismo manuelino terminada em 1516, portanto 10 anos antes. Então vai centrar a sua atenção naquilo que era o claustro. E neste espaço existiria um claustro anterior, gótico, do século XIV, do qual ainda subsistem vestígios que foram postos a descoberto em meados do século XX, na intervenção da DGEM, Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, e esta intervenção veio alterar significativamente aquilo que é a imagem, a leitura do espaço do claustro projetado por Dom Miguel da Silva com o seu arquiteto.
quando estamos a falar deste claustro, não podemos dissociar Dom Miguel da Silva do arquiteto italiano que o acompanhou, Francesco da Cremona, um arquiteto que em Itália trabalhou na Basílica do Vaticano, um arquiteto de primeiríssima linha, porque foi um arquiteto que trabalhou com Bramante, que trabalhou com Rafael, que teve um contacto direto e de execução daquilo que era a linguagem clássica do Renascimento. E por isso, ao transpor essa linguagem para este claustro em Viseu, onde tínhamos acabado de ter uma intervenção com uma linguagem do decorativismo manuelino, é extraordinário. Dom Miguel da Silva fez-se acompanhar do arquiteto, mas ele era muito conhecedor. Fez-se acompanhar de uma biblioteca, era colecionador de inscrições da antiguidade, era quase um arqueólogo, se nós quisermos reportar para os nossos dias, conhecedor daquilo que era a arquitetura italiana da época. O professor Rafael Moreira considera que este claustro é uma inspiração do cortile do Palácio de Urbino. Claro que nós, para termos uma imagem perfeita deste espaço, temos que nos abstrair quase de tudo o que temos aqui à volta nas aulas. Porque era tudo branco à época do Dom Miguel da Silva, para se destacar exatamente este ritmo. É um ritmo clássico, com um rigor extraordinário em termos de proporções, em termos de racionalidade, clareza na conjugação dos vários elementos. Esta é uma das primeiras obras do Renascimento em Portugal, daquele Renascimento erudito. Tínhamos aqui paredes brancas com estas mísulas a marcar a transição da parede para a abóbada de arestas. A abóbada de arestas que é pontuada a toda a volta com as armas do Dom Miguel da Silva, porque um verdadeiro príncipe do Renascimento deixava a sua marca sempre, um claustro evoluído do ponto de vista da arquitetura e que marca aqui uma ruptura nítida, direta, com o nosso tardogótico, que se continuava a aplicar em muitos edifícios da época. Fátima, não consigo imaginar, acho que nenhum de nós conseguirá, o que foi a presença de um homem tão sofisticado como Dom Miguel da Silva, aqui em Viseu, na primeira metade do século XVI, quando todo o reino, e seguramente mais o interior do reino, era profundamente medieval. Quer dizer, Dom Miguel da Silva era um homem que estava à frente do seu tempo, no sentido em que acompanhava com as elites vanguardistas de Roma. É verdade. Por outro lado, esta vinda do Dom Miguel da Silva para um espaço de interior, longe daquele ambiente cosmopolita em que ele estava habituado a viver, eu acho que foi encarado por um homem inteligente, como era Dom Miguel da Silva, como um desafio. Não esquecer que Viseu era diocese desde pelo menos 572. 572, século VI? Século VI. Temos um documento do Concílio de Braga assinado precisamente pelo Bispo de Viseu, o Bispo Remissol, o nosso bispo mais antigo identificado. Claro, contexto que é visigodo. E o contexto visigótico. Portanto, quando Dom Miguel da Silva veio para Viseu, temos já um passado de cerca de 1000 anos como diocese. Ora, esta antiguidade desta diocese terá sido também mais uma componente do tal desafio para o Dom Miguel da Silva. Com o Dom Miguel da Silva vieram homens de cultura que vão ter um forte impacto, com certeza, nas elites locais. É pena que a documentação seja sempre tão omissa, não é? E que não nos permita realmente aferir como foi a vivência deste homem neste ambiente muito provinciano, porque era uma cidade de interior.
E nós temos que fazer um exercício de pensar que era uma cidade muito mais isolada e, por isso, a presença de um homem com a visão de Dom Miguel da Silva deve ser encarado precisamente como um dos períodos mais brilhantes da história da cidade de Viseu. O tesouro da Sé de Viseu é testemunha da presença em Viseu do bispo Dom Miguel da Silva, mas não só. O tesouro integra peças muito anteriores à chegada de Dom Miguel da Silva a Viseu e muito posteriores. Vamos vê-lo? Vamos lá vê-lo. em cima, não é? Vamos vê-lo, Paula. Esta escadaria também foi executada de acordo com o desenho ordenado por Dom Miguel da Silva. Apesar de ter sido já concluída no período do seu sucessor, baseou-se nesse desenho, porque era impensável, quando estamos a falar de meados de 1500, uma escadaria com esta escala que não tivesse realmente origem num desenho concebido por um arquiteto como o Francesco de Cremona. Italiano. Repare no corrimão de cada um dos lados, que é executado de um lado em positivo e do outro lado em negativo. Isto é uma maravilhoso. solução, é uma solução genial. Não, e de uma contemporaneidade. Apesar de, como a escadaria foi concluída no tempo do Dom Gonçalo Pinheiro, o bispo que sucedeu a Dom Miguel da Silva, as armas que temos no topo da escadaria são as do Dom Gonçalo Pinheiro. Que abóbada extraordinária! Estes nós, eu acho que nunca vi nós tão grandes deste período. Talvez nem nos Jerónimos. É o nosso ex-libris da Catedral, é conhecida como a abóbada de nós, precisamente porque estas nervuras secundárias assumiram a forma de grossas cordas com estes nós tão volumosos. Esta é uma abóbada que é resultado de uma intervenção, uma campanha também bastante significativa nesta catedral, nos inícios do século XVI. Portanto, anterior à vinda do Dom Miguel da Silva. Precisamente anterior à vinda do Dom Miguel da Silva, uma campanha em puro decorativismo manuelino. É uma campanha levada a cabo por um bispo que também merece especial destaque, que é o Dom Diogo Ortiz de Villegas. Foi ele que mandou abobadar a Sé, porque até aí tínhamos uma cobertura de madeira, portanto, desde o século XIII. Isso é revelador até das dificuldades também financeiras que se viviam neste território. Para além da abobadar a Sé, com esta magnífica abóbada de nós, e mandou executar o espaço onde nos encontramos, que é o coro alto, por baixo com uma abóbada de combados, e mandou executar uma nova fachada. Nós tínhamos uma fachada manuelina que infelizmente começou a revelar algumas fragilidades e acabou por ruir em 1635. É esta cenografia arquitetónica que o Dom Miguel da Silva vem encontrar e, portanto, ele vai, para além do claustro, vai intervir num coro alto que tinha acabado de ser realizado e que ainda não tinha o cadeiral. E por isso, o cadeiral que nós temos neste espaço foi um cadeiral fruto da encomenda do Dom Miguel da Silva. Ele já não o viu, Paula. Ele já cá não estava quando o cadeiral foi concluído em 1544. É um cadeiral muito interessante, sem componentes dourados, mas que se destaca. Mas o espaldar tem dourados. Mas o espaldar é já do século XVIII. Então, tudo o que diz respeito ao Dom Miguel da Silva é a parte de baixo. É a parte dos assentos. E é um programa iconográfico que merece ser visto de perto. Repare neste pormenor desta serpente que se automutila. Este sátiro que temos aqui e que depois se mistura com outros elementos, o javali, o camelo e o leão, que fazem parte de uma fauna que contatamos no contexto dos descobrimentos, mas em simultâneo aparecem outras representações mais fantasistas, aparecem elementos que são
mais classicizantes, como é o caso dos vasos, como é o caso de uma cabeça de um górgona que encontramos ali. Portanto, há aqui um universo bastante diversificado em que se mistura, por um lado, a presença de uma fauna que é mais real, com outros elementos que são fantasistas. Neste momento, nós estamos a ver o cadeiral numa forma parcial, uma vez que isso se prolongava até ao varandim, portanto, teríamos muitas mais cadeiras do que as que encontramos na atualidade, teria uma inscrição com a identidade de quem foi o mecenas do cadeiral. Bem, o facto é que não foi só Dom Miguel da Silva que assinou as obras que aqui fez na Catedral de Viseu. Nós há pouco não falámos, mas ali em cima estão as armas do bispo que mandou fazer esta abóbada dos nós, não é? Não só estão aqui ao centro, como também estão nos fechos da abóbada laterais, não é? Mas este fecho aqui é um documento de um valor incalculável, porque para além das armas que tem do Dom Diogo Ortiz de Villegas, tem uma inscrição que nos dá a informação em que data é que ela ficou concluída, porque a inscrição diz-nos mesmo que ficou concluída em 1513. A peça que está atrás de mim é um pelicano. É uma das peças também de referência do património desta catedral. Este pelicano, que é executado em bronze, foi importado da Flandres no século XV. O século XV é um período em que se importaram muitas peças de arte da Flandres. E esta foi uma peça que veio para a sede de Viseu. O pelicano é uma ave que é muito utilizada nas representações na igreja e que não se circunscreveu a este período. Mesmo nós encontramos, por exemplo, na talha dourada, é recorrente a presença do pelicano. Este caso aqui, nós temos o pelicano a debicar o seu peito e vemos gotas de sangue ali pendentes, por analogia precisamente com aquilo que é representado por Cristo, que também derramou o sangue para nos alimentar e para nos salvar. É essa a simbologia do pelicano no contexto cristão. No contexto cristão. Curiosamente, numa das misericórdias do cadeiral do Dom Miguel da Silva, também temos a representação do pelicano a alimentar os seus filhotes. A história da Catedral, Paula, faz-se de figuras como aquelas que temos vindo a falar. E faz-se de peças que também têm especial simbolismo. Nos últimos 400 anos, quem foi batizado, crismado e aqueles que receberam a Santa Unção e já não estão entre nós, foi precisamente com óleo proveniente destas âmbulas dos Santos Óleos. Nestas âmbulas são benzidos os óleos que são usados nos sacramentos, como o batismo, o crisma e para a extrema-unção, para a comunidade de toda a Diocese de Viseu. Ou seja, todas as igrejas da Diocese de Viseu, os óleos que usam nesses rituais provinham e provieram durante cerca de 400 anos destas âmbulas. E provêm, porque elas ainda são utilizadas. Fátima, deste providencial passadiço, conseguimos ver duas das praças principais de Viseu e esta fronteira à Sé faz-me pensar que foi projeto de Dom Miguel da Silva. Esta escala, pergunto, não sei. Documentalmente não temos nada que nos diga que realmente ele projetou esta praça. Mas a verdade é que a regularidade, a escala desta praça remetem-nos para aquilo que eram as praças italianas do Renascimento. Poderemos colocar essa hipótese, até porque este passadiço tem pontos de contacto com aquilo que foi um projeto do Dom Miguel da Silva.
Porque ele previa para este espaço a construção de um varandim que regularizasse esta fachada voltada para aquela que era a principal praça da época, porque esta era a praça do município. Era uma praça que não tinha a dignidade que ele pretendia e por isso previa a construção daqui de uma varanda onde ele dizia: no alto será a varanda dos bispos e em baixo será o espaço para os vendedores da cidade. De facto, a visão de Dom Miguel da Silva transcendia largo as intervenções aqui no edifício da Sé, ou no complexo da Sé de Viseu. Ele tinha a ambição de marcar a cidade. E há um outro espaço onde ele procurou marcar de forma bastante vincada e que é precisamente aquilo que era o chamado Paço do Fontelo. E que é um espaço onde ele vai intervir, não é uma construção do Dom Miguel da Silva, já era uma construção do período medieval, onde ele vai fazer intervenções. Não temos grandes já existências daquilo que terá sido o projeto dele com Francesco da Cremona para aquele espaço, mas há descrições e ainda alguns vestígios que nos remetem realmente para um espaço extraordinário, à maneira daquelas vilas rurais romanas, onde houve uma preocupação de intervenção no edifício, na capela, que era uma capela dedicada à Santa Marta, para a qual encomendou duas grandes pinturas, uma da autoria do Grão Vasco, a outra atribuída ao seu sucessor, ao Gaspar Vaz. E depois teria ali todo um espaço com magníficos jardins, repuxos, gaiolas gigantescas, onde os pássaros eram às centenas e voavam livremente, barcos, inclusive até um hipódromo. Portanto, imaginem o que era este espaço que ele tinha projetado e que rapidamente, infelizmente, foi abandonada. Peça curiosa. É um relicário do século XIV, numa altura em que já se faziam os relicários com a forma antropomórfica, ou seja, o relicário vai representar o seu dispositivo, a parte do corpo que vai incorporar. Aqui temos uma cabeça de Santa Úrsula, porque no seu interior estarão os ossos do crânio de Santa Úrsula. Eu não diria que é uma peça do século XIV, tem um ar tão contemporâneo. É verdade, é uma atribuição feita pelos especialistas em ourivesaria, mas há outras peças contemporâneas desta e que têm características similares. Esta custódia foi encomenda do Dom Miguel da Silva para oferecer à Sé de Viseu. Estas decorações são muito góticas. É verdade. Ou seja, não é a linguagem renascentista que começámos por ver lá embaixo no claustro. O que pode também indiciar que o Dom Miguel da Silva era muito mais virado para artes como a arquitetura e depois a pintura do que propriamente para a ourivesaria. Porque realmente há aqui uma linguagem eclética nesta custódia. Por um lado, temos toda esta filigrana ainda muito ligada ao decorativismo manuelino, portanto ao tardogótico. Por outro lado, já há aqui alguns elementos que nos remetem para a linguagem da Renascença, particularmente as arcadas que temos no nó e depois a base da custódia com esta coroa de louros e que fazem parte daquilo que é a gramática decorativa do Renascimento. E mais uma vez, Dom Miguel da Silva, o mecenas, não pôde deixar de deixar a sua marca e a custódia, a base da custódia, é toda percorrida com uma inscrição alusiva a esta doação à Sé de Viseu em 1533.
E esta é uma das mais antigas peças, ao que aprendi com a Fátima, aqui do tesouro da sé de Viseu. Esse é um dos nossos tesouros. É uma peça que nos remete para duas cronologias diferentes. O seu interior é composto pelos evangelhos, os 4 evangelhos, e este interior, o miolo deste evangeliário, é executado em pergaminho, com iluminuras, entre 1179 e 1213. Claro que na altura terá tido um tipo de encadernação que desconhecemos como é que ela seria e, posteriormente, tendo em conta a beleza da obra e a nobreza da obra, foram-lhe incorporadas umas encadernações no século XV de prata. Fátima e Eusébio, nesta visita falta-nos falar, bem, de muita coisa, mas há uma de que não podemos escapar, a pintura. É verdade. E muito concretamente a pintura do Grão Vasco. E embora ela não esteja já presente na Catedral, vamos descer e pelo menos fazer um exercício dessa presença nos espaços da Catedral. E agora estão no Museu Grão Vasco, mesmo aqui ao lado. Precisamente, o que quer dizer que é sempre um convite a quem vem à Sé a seguir ir ver o Grão Vasco e vice-versa. Fátima, este templo, como vemos, ficou definido no século XIII. O espaço, a estrutura fundamental, é isso? É, precisamente, em termos de espaço, de planta, é aquilo que foi fruto da obra gótica na segunda metade do século XIII. A cobertura, tal como vimos, é uma intervenção já dos inícios do século XVI, o que terá exigido um aumento da altura do edifício, que é visível através da diferença dos capitéis que temos da primeira fase e os capitéis da segunda fase. Dourado, barroco. Barroco, é evidente. Século XVIII. Século XVIII, o gosto do ouro, que é comum a muitas das nossas igrejas. Um exemplar extraordinário do barroco, a talha barroca no seu melhor. Escusado será dizer que não foi este retábulo que Dom Miguel da Silva encontrou aqui nos anos 20 de 1500, quando foi nomeado Bispo de Viseu. Claro que não, claro que não. Quando Dom Miguel da Silva foi nomeado Bispo de Viseu, encontrou aqui um retábulo... 200 anos antes, há que dizer, deste retábulo. Antes, encontrou um retábulo gótico. E um retábulo narrativo, constituído por 18 painéis pintados e que foi executado por iniciativa do bispo Dom Fernando Gonçalves de Miranda, que encomendou ao Grão Vasco e ao Francisco Henriques. É uma atribuição feita pela doutora Dalila Rodrigues. Ora, era um retábulo cuja linguagem era de matriz flamenga e que estava aqui há cerca de 20 anos. Foi colocado em 1506, portanto, tinha 20 anos. Dom Miguel da Silva, ao olhar para esta catedral, não vai mexer numa estrutura retabular tão recente. Se o Bispo de Viseu encomendou o retábulo para a sé de Viseu a Grão Vasco, era porque Grão Vasco já era um pintor reconhecido. A verdade é que sabemos muito pouco sobre o pintor Grão Vasco, a sua oficina,
até à execução precisamente deste retábulo gótico para a sede de Viseu. Este retábulo terá sido em parceria, uma obra de parceria com o Francisco Henriques, e onde há diversas mãos que são notórias se percorrermos os vários painéis que compunham o retábulo. Este retábulo é a obra que vai levar à afirmação deste pintor e que vai com certeza justificar as encomendas que a partir daí sucederam. Encomendas nas quais é manifesta esta linguagem de matriz flamenga. E como é que um pintor local tem acesso a uma formação flamenga? Pois, essa é uma das incógnitas e tem havido várias hipóteses, mas com certeza terá havido um contacto com gravuras da época, que lhe permitiram o contacto com o próprio Francisco Henriques, que lhe vão permitir precisamente a apreensão dessa linguagem do gótico flamengo. Mesmo não lhe conhecendo a escola, era um pintor talentoso, porque senão o experiente Dom Miguel da Silva não teria valorizado as pinturas que aqui viu quando aqui chegou, ao ponto de encomendar ao mesmo Grão Vasco pinturas. Tinha ido encomendar a um pintor italiano, tal como tinha trazido um arquiteto italiano. Precisamente, o Dom Miguel da Silva terá visto nestas pinturas, eventualmente poderá ter visto e deverá ter visto outras obras do pintor Grão Vasco e terá reconhecido o talento que ele tinha e a capacidade que ele teria para evoluir para uma linguagem italiana como o Dom Miguel da Silva trazia, e por isso é que lhe vai fazer a encomenda. Caso contrário, como a Paula disse, realmente para quem tinha um arquiteto privado ou que se fez acompanhar de um arquiteto como o Francesco de Cremona, também teria requisitado os trabalhos de pintura de um artista que tivesse uma linguagem dentro daquilo que era a cultura artística do Dom Miguel da Silva. E por isso, a presença do Dom Miguel da Silva, o contacto do Vasco Fernandes com artistas como o próprio Francesco Cremona, com certeza com obras da biblioteca do Dom Miguel da Silva, foi fundamental para o crescimento artístico, para a mudança artística do Vasco Fernandes. Uma mudança que é, por um lado, desde logo o formato das pinturas que o Dom Miguel da Silva encomendou para as capelas. Quando ele pensou em fazer a reforma das capelas da sede de Viseu... Sim, porque na linha do que já nos explicou a Fátima no início desta nossa visita, Dom Miguel da Silva era um homem com ambições de marcar o território que vinha dirigir, e muito particularmente este complexo, mas tinha o bom senso de não ir destruir obras recentes, não é? Evidente. Portanto, manteve o retábulo, mas quis acrescentar outras pinturas. Precisamente, nas capelas laterais. Estas pinturas foram 5 grandes pinturas que ele encomendou. Há aqui um programa artístico, um conjunto, uma unidade. É que enquanto o retábulo da Capela Mor era um retábulo narrativo, historiado, composto por pequenos painéis... Uma espécie de banda desenhada. Uma espécie de banda desenhada. Aqui vamos ter estruturas retabulares com pinturas de grandes dimensões e com uma predela na parte inferior. Ora, isto vai permitir um trabalho da espacialidade, um trabalho da monumentalização das figuras muito diferenciado daquele que tínhamos aqui. Vasco Fernandes, o Grão Vasco, comumente conhecido como o Grão Vasco, vai conseguir apreender aquilo que são os elementos da pintura ao italiano e transpor para estas obras. Destes painéis, há um que se destaca claramente, que é o São Pedro, e que é uma obra brilhante de referência do Renascimento em Portugal. É um conjunto de pinturas que permite que Viseu tenha um lugar de destaque na história da pintura portuguesa. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.